Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Kailana, eu sou estudante do 2º ano do ensino médio e hoje nós viemos apresentar e explicar o conteúdo de física sobre trocas de calor e dilatação linear. Troca de calor. A troca de calor é o processo de transmissão de energia térmica que ocorre entre corpos que estão em diferentes temperaturas. Os 3 mecanismos de troca de calor são condução, convecção e irradiação. A condução térmica é um processo de propagação de calor que acontece pela transferência de energia entre uma partícula e outra. Dessa forma, ela precisa de um meio material para se propagar, pois ela não ocorre de forma alguma no vácuo. Um exemplo simples e comum é uma colher de metal que entra em contato com uma panela quente. A irradiação sendo uma forma também de propagação de calor, como a condução e a convecção. Mas o diferencial dela é que a propagação dela acontece no vácuo, sem precisar do meio material. Esse calor é transmitido, então, por ondas eletromagnéticas, geralmente o infravermelho, não podendo ser ultravioleta, pois quando eles vão penetrar no nosso corpo, chegando nele, são ondas muito finas que podem entrar e trazer doenças à nossa saúde. Todo corpo que tem temperatura maior, superior a 0, emite essa radiação térmica. Os exemplos que temos no nosso cotidiano dessa forma de calor é o calor do Sol, que é chegando à Terra, ocorre por ondas eletromagnéticas, onde é a principal forma de calor transmitido. E também a fogueira e lareiras, que espalha pelo ambiente e pode chegar ao corpo também aquecendo-se. O que é convecção? É o processo de transferência de calor que acontece entre fluidos, líquidos e gasosos. Os fluidos, na verdade, por meio das suas movimentações de partículas. Os fluidos mais quentes, eles são menos densos, que fazem com que ele suba, e os fluidos frios são mais densos, fazendo com que eles descem, assim formando uma corrente de convecção. E como a gente usa isso nos dias atuais, que é muito usado, a gente usa quando a gente vai fazer um café, né? A gente vai ferver a água, o uso da geladeira e ar-condicionado e ventiladores. Dilatação térmica. Quando a substância ela é submetida a variações de temperatura diferentes, ela pode sofrer a dilatação ou a contração. A dilatação é quando a temperatura aumenta e esse corpo ele aumenta o seu tamanho. E já a contração é o contrário. Quando a sua temperatura diminui, o corpo ele diminui também. Quem pode sofrer essa dilatação térmica são os sólidos, os líquidos e os gases. Um exemplo disso são os trilhos do trem, que eles são projetados com esse espaçamento entre cada trilho, para que quando o solo incida sobre o trilho, tenha um espaço para a dilatação ocorrer. E também tem os potes que vêm de conserva, eles vêm muito difíceis de abrir, mas se você colocar água quente em cima, a tampa ela vai dilatar e vai conseguir abrir mais rápido o pote. O aumento dessa temperatura, ela intensifica a vibração molecular, e desse modo as partículas que compõem essa substância, elas se afastam. E diferentes materiais, quando eles são submetidos a diferentes variações de temperatura, eles sofrem dilatações diferentes por eles serem diferentes, com características diferentes. E aqui, por exemplo, eu tenho um sólido, que as partículas elas estão bem juntinhas. Quando elas sofrem um aumento de temperatura, as moléculas elas vão se separar e vão ter uma vibração molecular maior. A fórmula da dilatação linear é ΔL, que é a variação do comprimento, igual L0, que é o comprimento inicial do material, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação. Aí cada objeto tem um coeficiente de dilatação, e quanto maior o coeficiente de dilatação, mais o material vai se expandir, vezes ΔT, que é a variação da temperatura. A dilatação superficial é um fenômeno físico que acontece quando uma superfície sólida aumenta suas dimensões em 2 direções, tanto o comprimento quanto a largura, e isso ocorre quando há uma variação de temperatura. Ela ocorre principalmente por causa que as partículas do material, quando aquecidas, as moléculas se vibram mais intensamente e isso faz com que a superfície se aumente, superficialmente. A gente tem essa fórmula aqui, que tem a variação da área
que é igual à área inicial vezes o coeficiente da dilatação superficial vezes a variação de temperatura. E aqui a gente pode ver que é o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é igual 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E aí, a dilatação superficial ela vai ser muito importante aí para a construção de estruturas expostas ao calor, evitando rachaduras e deformações. Então vamos lá, um exemplo da dilatação superficial é o seguinte: um quadrado de lado de 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Determine a variação de área deste quadrado quando aquecido em 80 graus. Aí, aplicando a fórmula que eu mostrei anteriormente, fica assim: 4 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 80. Por que 4? Porque o quadrado de área de 2 metros, de lado de 2 metros, a área dele vai ser igual a 4 metros, porque é 2 elevado ao quadrado. E o resultado vai ser 0,0512 metros quadrados, que é a variação da área dele, que aí somado com 4 metros vai ficar 4,0512 metros quadrados. Área. Já na dilatação térmica volumétrica, é um fenômeno físico que acontece quando o corpo aumenta a temperatura e, consequentemente, aumenta seu volume. A diferença dele para a dilatação térmica superficial é que, ao invés de ser apenas em 2 dimensões, são em 3, o comprimento, largura e altura. E, igual na superficial, acontece quando as partículas do material são aquecidas e se agitam mais rápido e ocupam um espaço maior. Já a fórmula da dilatação térmica volumétrica é muito parecida. A única diferença é que, ao invés de ser a área inicial, a gente vai trabalhar com volume. E o coeficiente de dilatação volumétrica é representado pela letra gama do alfabeto grego, que é 3 vezes o coeficiente da dilatação linear. E esse tipo de dilatação é muito importante no estudo de líquidos e gases, como no funcionamento de termômetros e motores. 2000 anos depois. O exemplo da dilatação térmica volumétrica é o seguinte: um cubo de aço tem 1000 centímetros. Sabe-se que o coeficiente de dilatação volumétrica do aço vale 33 vezes 105 graus Celsius. Calcule a variação do volume após o cubo ser aquecido e sua temperatura variar em 30 graus Celsius. O volume do cubo após o aquecimento. Vamos lá, aí é o seguinte, aí aplicando a fórmula da variação do volume com o volume inicial vezes o coeficiente vezes a temperatura, vai ser isso aqui. O coeficiente aqui, e aí você faz a fórmula e você chega no resultado de calcular o volume final. E essa fórmula vai ser o seguinte: você vai sempre calcular o volume inicial mais a variação do volume que teve. E a variação foi 0,99 centímetros cúbicos. E aí você somando, você chega nesse resultado aqui.